sabia que alguns alimentos podem despertar o desejo sexual? Pois é, e o chocolate, inclusive, ó, tá no topo da lista dos chamados alimentos afrodisíacos. Mas será que as pessoas realmente consomem esses alimentos para esquentar a relação? A equipe da MD foi às ruas, bora ver. Você já comeu algum alimento que seja afrodisíaco? Sim, Qual? ostra. E aí, sentiu alguma coisa diferente? Você acha que realmente contribuiu? Mudou algo? Sim, foi bom. Foi. Você acha que realmente tem esse poder afrodisíaco, a ostra? Tem sim, tem. Experimentou e deu certo. Deu certo. Amigo, você já comeu algum alimento afrodisíaco? Já sim. De alguma forma atinge lá e dá aquele ânimo. Daquele gás. Dá sim. Então, foi bom experimentar. Foi ótimo. Foi maravilhoso. A senhora já comeu alguma comida que seja afrodisíaca? Tomo direto. Suco de açaí. A senhora sente diferente depois que Mas toma? também não tomo por causa disso, né? Não tomo só por causa disso. Tomo porque meu filho gosta e a gente toma sempre. E a senhora sente diferença? Assim? Eu gosto, né? A senhora já comeu algum alimento afrodisíaco? Não. Porque nunca precisei. Graças a Deus. Mas nunca precisei, nem meu marido também. Nada. Era só amor. Na intenção não, mas assim, já comi, mas assim, na intenção em si não. Fiquei com vergonha. E você acha que surte efeito mesmo? Surtiu efeito? Sentiu alguma diferença? Eu creio que sim. Eu creio que sim. O pessoal fala muito caldo de piranha, fala muito sobre muitas folhagens também, sucos cítricos também, que ajuda bastante, incentiva um pouquinho, né? Não sei se é verídico, mas eu já usei algumas coisas dessas, como tipo amendoim também. Não rolou não, viu? Não dá muito certo não. Comendo não sentiu nada diferente? Não. Eu acho que é natural mesmo, da gente natural, né? Tem que, primeiro começa aqui e depois o corpo todo responde. Eu acho que a comida em si não faz muito efeito não. Você precisa estar bem com você mesmo. Eu gosto muito de castanha, eu gosto muito de amendoim e para mim eu tenho certeza que isso é muito bom. É muito louvável e eu me sinto bem. E depois você se sente renovado. Isso é positivo. Então, o senhor acha que contribui mesmo para ter mais desejo, para dar um fogo a mais? Soma, com certeza, e como soma. Aí a esposa ela fica naquela situação, mas é uma coisa real e verdadeira. Gosto mesmo. E ela também gosta? Gosta também, a gente faz junto, né? A gente trabalha em conjunto, né? É positivo, com certeza, muito bom. Que legal, né, gente? Vários relatos interessantes. Um assunto aí que dividiu opiniões também, né? Você viu, tem gente que consome esses alimentos afrodisíacos, outras pessoas acreditam muito que funcionam, né? Mas independente desse consumo de alimentos, manter a chama acesa no relacionamento costuma ser um desafio, né, minha gente? O trabalho, a rotina em casa, o cuidado com os filhos, essa correria da gente, tudo isso consome boa parte do tempo do casal. Mas não significa que é impossível, muito pelo contrário. E aí, você quer saber como apimentar a sua relação? Será que tem segredo, um passo a passo para a gente seguir? Vamos entender agora no Papo de Quinta. Para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o psicólogo Eudes Nascimento. Bom dia, Eudes, seja bem-vindo. Tudo bem? Coisa boa te receber, viu? Obrigado. Você que está aí em casa, claro que eu quero e conto com a sua participação. Aproveita esse assunto para tirar dúvidas. Conta aí sua experiência, algum relato, manda aí sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais. Tá precisando apimentar a relação por aí ou tá bem demais? Me conta aí seu segredo, vai no 991050400. Vai contando aí pra gente as suas experiências, tá certo assim? Eudes, você viu que o assunto aí das comidas afrodisíacas até gerou um bate-papo aqui, Sim. né? Um debate no nosso estúdio. Realmente funciona ou não? É balela? Me diz aí. Bruna, de certa forma funciona. Por quê? Diante dessa colocação que as pessoas às vezes usam algumas fantasias, alguns alimentos, a gente entende isso como um certo ritual, né? Então esse ritual, de certa forma, induz aquela concepção da relação, da excitação. Sim. Né? Então, de certa forma, isso traz uma simbologia que dá intenções, né,
que até de forma inconsciente faz com que a pessoa venha aumentar a libido e com isso despertar o prazer sexual. Né? É tanto que, como falou no início do programa sobre o chocolate, é interessante que quando se fala em Dia dos Namorados, por exemplo, né, sempre se tem flores, chocolate, vinho. Então não é o alimento em si, mas o ritual que é colocado ali. E esse ritual que vem a despertar justamente a libido e o despertar da sexualidade. Bacana, eu lembro até que o último relato, né, um senhor contou pra gente que faz junto com a esposa. Então, essa relação e esse contato e essa rotina também pode e deve ser a dois até, né? Estabelecer mesmo essa rotina para o casal, não somente um fazendo, né, Eudes? Sim, porque é uma relação de dualidade, não é uma relação de troca. Então, é uma relação de deve haver o investimento dos dois. Né? Então, não é responsabilidade apenas de um, porque não é a única pessoa que é responsável pelo relacionamento. Sem dúvida. Então, é importante que cada um se conheça, né? Perceba o outro. Muitas vezes as pessoas dizem que é importante ouvir, mas é ouvir e entender. Isso. Né? Não apenas escutar. E nesse ouvir e entender, ter a compreensão do outro e ser suscetível e aderir às mudanças. Porque nós estamos em constante mudança, em maturação, e o casal também está em maturação. Então, relacionamento é uma eterna descoberta. Então, aquela história de dizer, no início do relacionamento é uma coisa e depois se torna outra, na verdade é porque o casal não está acompanhando as mudanças do relacionamento, não está amadurecendo. E isso envolve todos os quesitos, inclusive até nas relações sexuais, das descobertas um do outro. Exatamente. Ainda falando sobre essa questão de alimentação, acho que o Tiago, dos bancários, está com essa dúvida aqui que eu achei interessante, que a gente falou sobre alguns alimentos que despertam esse desejo sexual, mas tem alguns que podem atrapalhar, eu diz assim, trazendo esse efeito contrário? Será? Sim. Pode ter alimentos ou uma alimentação inadequada, Bruna, como nós sabemos, afeta, nos traz um desconforto até fisiológico, que não atrapalha apenas na relação sexual, como outras atividades. Entendi. Então é bom até você prestar atenção, né? Talvez algum dia você consuma algo que nem sabia que podia ter alguma interferência, né, no seu apetite sexual, na sua própria relação. Você vai avaliando aí. É o autoconhecimento que a gente sempre fala, né? Até, por exemplo, o consumo de álcool. Né? A bebida alcoólica, nos primeiros momentos, ela causa uma excitação. Né? Ela causa uma excitação, um aumento nas sinapses cerebrais e a pessoa fica mais excitada. Só que com a continuidade do consumo de álcool, né, alguns sistemas neurológicos acabam reduzindo sua atividade. Entendi. E afeta alguns sentidos, como a fala, como a coordenação motora. E, consequentemente, no ato da relação sexual também é comprometido. Também, então presta atenção. A dose aí interfere. Para a gente conversar ainda mais com esses casais acompanhando a gente agora, existem sinais de que a relação deu uma esfriada? E hoje, sobretudo aqui no MD, no Papo de Quinta, a gente está falando sobre a relação sexual como um todo, né? Existem sinais que esfriou? Sim, com certeza. Com certeza existem sinais e muitas vezes quando a gente fala de um relacionamento, a gente trata o relacionamento como um sujeito. Então o relacionamento ele pode vir a adoecer. Né? Não que é um relacionamento doente, mas que está adoecido. Isso muitas vezes parte de uma das pessoas dessa relação. Então muitas vezes a pessoa vem em altos níveis de estresse, de tensão, de cansaço, e acaba atribuindo isso, consequentemente, ao relacionamento. Então é importante as pessoas, isso acaba criando uma indiferença. E quando não há essa indiferença, e quando existe essa indiferença, não existe uma aceitação de ambos ao relacionamento. Isso acaba se tornando um problema. Entendi. Quando, na verdade, identificar de que parte está surgindo, claro que isso não é algo intencional, são as mudanças, os estresses do dia a dia, e perceber aí qual intervenção deve ser feita. Mas todo relacionamento, ele dá sinais, e o importante é que nenhum relacionamento é igual ao outro. Muitas vezes as pessoas trazem frustrações e sentimentos de relacionamentos anteriores para relacionamentos presentes. Entendi. Isso acaba afetando e surgindo problema onde não tem. Uma série de fatores, né, que influenciam, seja a rotina corrida,
sejam os traumas que a gente vai carregando de relações passadas, né? Tudo isso acaba interferindo. Agora, se você está acompanhando aqui o nosso Papo de Quinta e dizendo, poxa, isso só acontece comigo, pode ter certeza que não, viu? Uma pesquisa realizada recentemente pelo Instituto do Casal apontou que quase 56% dos casais entrevistados classificaram a vida sexual como insatisfatória. É mais do que a maioria, né? Eu disse, você enquanto psicólogo que avalia e tem contato com tanta gente, como é que você avalia essa realidade também? Por que esse número pode estar assim tão alto? Bruna, hoje na clínica, uma boa parte dos pacientes hoje chegam com demandas relacionadas à sexualidade. Nossa! Não é? E são pessoas jovens, faixa etária de 30, 35 anos, 40 anos. São homens com disfunção erétil que não têm uma causa orgânica e sim totalmente psicológica, emocional. E isso está relacionado muitas vezes à relação com o parceiro no sentido de uma afetividade. Uma efetividade, uma relação emocional que não existe. Né? Então, hoje, muitos casais vivem como uma forma de um contrato. Sim. Né? Um contrato de correlação, onde não existe um contato afetivo, um contato primário básico, né? Que é necessário para o fortalecimento da relação. Porque o ato sexual em si, como está dizendo, é o ato. Mas existem preliminares que não são apenas na cama. No próprio dia a dia, do contato físico, do olhar. Então, está faltando, não é, esse contato primário, esse contato básico, que reflete diretamente no ato sexual. Entendi. Então, não existe um prazer antes do sexo. Então, hoje, isso leva muitos casais a entrar, a ter sérios problemas e que, se não identificado, não trabalhado, né, acabem entrando em situações piores. E essa ausência ou esse esfriamento da atividade sexual também é reflexo de outros problemas que o casal está vivenciando, né? Eu disse, então pode ser uma ausência de diálogo, por exemplo, uma ausência de compatibilidade mesmo, até de objetivos de vida, de propósitos. Tudo isso vai interferindo até que chegue nesse esfriamento da relação sexual. É um indicativo de que muita coisa não está indo bem. Pode ser assim, né? É assim. Usando outros termos, existe uma relação sexual, mas não existe uma relação afetiva, uma relação de afetos. Né? Então, por isso, muitas vezes, tanto existe a insatisfação com pessoas que não têm um relacionamento fixo, uma mudança muito grande de parceiros. Porque é uma relação sexual, mas não é relação afetiva. Sim. Porque a relação afetiva, existe uma coparceria de aceitação, de escuta e de compreensão, que é o mais importante. Então, também a pessoa, o indivíduo, trabalhar em si próprio suas questões, porque todos nós temos questões, temos as nossas neuroses, que são os nossos conflitos. O que é meu não quer dizer que é do meu parceiro, mas muitas vezes eu atribuo problemas pessoais meus ao relacionamento e acabo culpando até de forma inconsciente o meu parceiro por não compreender que aquele é um problema meu e quem deve trabalhar sou eu. Exato. Então, tudo parte, o princípio é a relação do eu com o eu mesmo. Olha aí, já várias reflexões, né? Essa foi a primeira parte do nosso Papo de Quinta. No próximo bloco, a gente retoma esse assunto, né? E já trazendo os questionamentos. São vários já, viu? Eu diz aqui no nosso WhatsApp. A gente daqui a pouquinho volta aqui esse bate-papo, tá certo assim? Combinado, então. Você vai mandando aí seu relato, suas dúvidas pra gente. Não precisa se identificar não, se não quiser. O importante é você interagir comigo. Tem, ó, o QR Code aqui na tela para facilitar a sua vida. Manda sua mensagem no 991050400.